Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui no segundo SMO Talks deste ano da Sociedade Mineira de Oftalmologia, que tem aí a sociedade é uma extensão, né, um braço do CBO em Minas, e com essa grande parceria também com a Associação Médica de Minas Gerais. Nós vamos ter o prazer hoje de ter conosco os palestrantes Dr. Carlos Veloso, da UFMG, e o Dr. Leonardo, de Juiz de Fora. E teremos como moderadores o professor Dr. Elisabeto Ribeiro Gonçalves e o Dr. Luiz Carlos Molinari. Eu esqueci o Dr. Leonardo Provetti, de Juiz de Fora, me fugiu o sobrenome na hora, me desculpe. Eu queria dizer para todos que, para nós da SMO, é um prazer muito grande ter a presença do professor Dr. Elisabeto Ribeiro Gonçalves, primeiro presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia, da SMO, ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, professor de todos nós no Instituto Hilton Rocha e de muitos também fora, né, que o acompanham aí. Então, doutora Elisabeto, a Sociedade Mineira de Oftalmologia se sente muito honrada em o senhor ter aceito o convite para estar conosco e muito felizes também com a presença do Dr. Carlos Veloso e do Dr. Leonardo Provetti. Molinari, dê sequência aí, por favor. Obrigado, Agradeço a presidente. todos Tá presentes. ótimo. Nós estamos, então, começando aí a nossa segunda reunião da Molinari, antes SMO. de você continuar, eu queria, desculpa, registrar aqui também a presença do Dr. Ricardo Paleta Guedes, vice-presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia, e da doutora Clarice Dairel, que faz parte também do SMO Talks, junto com o Dr. Marcos Vinícius. Muito bem. Então, estamos juntos, né? Então, a gente vai seguindo aí a sequência. Nós tivemos a ideia, né, até a Clarice sugeriu também, e a gente fazia de vez em quando sobre outro aspecto, os highlights de alguma coisa, né, de algum destaque, de congressos, né? E a gente começou agora com a retina, porque foi o congresso que aconteceu de 2 a 5 de abril em Curitiba, né, da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, e com fatos importantes, né, de destaque. E a gente teve a felicidade, né, e o privilégio de aceitar, que aceitasse o nosso convite, o Carlos Eduardo Veloso, e o professor Carlos Veloso e o professor Leonardo Provetti, respectivamente de Minas Gerais e de Juiz de Fora. E queremos, com isso, ver se quem não pôde ir ao Congresso terá algumas noções assim de destaque, né, mais importantes. E nós vamos começar com a palestra do professor Carlos Veloso, que é professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFMG. Ele é docente permanente do programa de pós-graduação em Ciências Aplicadas à Cirurgia e à Oftalmologia da UFMG e é coordenador da residência médica do Hospital São Geraldo da UFMG, do qual eu também, como voluntário, fico muito honrado em tê-lo aqui. Eu queria agradecer também a presença do nosso querido Elisabeto, já foi assim lembrado aí muito pelo Murilo. Elisabeto é uma pessoa que, sem comentários, né, é o nosso braço direito e esquerdo, né, há muito tempo, né, Elisabeto? Então é um prazer você estar aqui. Você é que liga. E agora nós vamos ouvir o professor Carlos Eduardo Veloso. Está com a palavra, Carlos. Obrigado, viu? Bom, eu que agradeço, Molinari, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado com esse convite. É uma satisfação muito grande fazer parte aí dessa excelente iniciativa da SMO, né? Acho que é uma iniciativa que une, né, nós, oftalmologistas mineiros. Então, agradeço a você, ao Murilo, Ricardo,
e a todos aí os envolvidos. Agradeço a presença do professor Elisabeto também. Então, vou compartilhar o meu slide, e é uma satisfação para mim também ter sido outro colega, o escolhido, o professor Leonardo Provetti, a quem eu admiro muito, e é uma satisfação estar junto com ele aqui nessa apresentação. Então, dentre os highlights da SBRV, né, que são muitos, foi um excelente congresso, eu optei por trazer aqui uma atualização sobre a DMRI exudativa ou neovascular, que é tão importante para os retinólogos e tem uma importância também, claro, para o oftalmologista geral. E vamos falar, no final, um pouquinho sobre as novas drogas que estão disponíveis aí no mercado, o faricimab e o aflibercept 8 miligramas. Então, passou o próximo slide aí, Molinari? Passou, né? Passou não, doutor. Não Vou passou? interromper aqui, se compartilha de novo, por favor. Tá. Não passou. Engraçado. Passou aquela hora que a gente fez o teste, né? Sim. Eu vou interromper, pode falar. Compartilhamento, compartilha de novo, por favor. Tá, só um instantinho. Vê se passou agora. Ele está saindo do modo de apresentação. Fecha ele, ele está piscando só. Alguma sugestão aí de como resolver isso? Vai lá na tacinha de novo, isso. Na apresentação, né? Isso, aí mesmo. Pode clicar aí. Isso, vou passar aqui de novo. Não? Não. Bom, eu não sei aqui qual que é o problema. Se você for passar aí, vai dar. Talvez eu tenha que maximizar aqui um pouco e ver se dessa forma eu consigo. Ô, Carlos, Oi? na hora que você está compartilhando a apresentação ou a sua tela? A apresentação. Vou até interromper. Compartilha a tela. Fecha a tela toda, Fecha o PowerPoint. Tira o compartilhamento, compartilha a tela, e aí, quando você compartilhar, você abre a apresentação. Tá. Vamos ver se vai dar aqui. Apareceu? Ok. Agora deu ok. Deu ok? Então, Acho que ok. então tá bom. Então, nós vamos falar então novamente, né, sobre a DMRI exudativa ou neovascular, que embora represente a minoria dos casos de DMRI, apenas 10 a 20% dos casos de DMRI são os casos de DMRI neovascular, 90% dos casos de perda visual grave associada à doença, com menos de 20/200, né, de acuidade visual, são relacionados a essa forma da doença. É uma doença que tem um alto impacto na qualidade de vida dos nossos pacientes. Quando questionários de qualidade de vida são apresentados aos pacientes, eles relatam que esse impacto se assemelha ao de doenças sistêmicas, como câncer ou AVC. Vários fatores de risco, né, já foram estudados, mas os principais são a idade, o tabagismo, que é o principal fator de risco modificável, e a genética. Em relação à genética, vários genes já tiveram a sua associação relacionada aí ao desenvolvimento da DMRI. Aqui estão alguns deles. Aqui na UFMG nós já estudamos há alguns anos a associação de polimorfismos dos genes CFH e ARMS2 com o desenvolvimento da DMRI. De fato, nós encontramos uma associação importante. E trabalhos mais recentes, envolvendo inclusive um desses genes, o ARMS2, mostram que alterações a nível desses genes estão associadas a um risco 13 vezes maior de DMRI neovascular, a um acometimento mais precoce, a presença, né, de alterações nesse gene, a um acometimento aí de quase 10 anos antes, e um acometimento mais frequentemente bilateral. Nós também estudamos há alguns anos a farmacogenética, a influência de polimorfismos de alguns genes na resposta ao tratamento.
Então, estudamos os polimorfismos dos genes VEGF e CFH com a resposta ao tratamento com antiangiogênicos. E também encontramos uma associação interessante. No entanto, quando a gente olha a literatura como um todo, e trabalhos importantes, como esse grande estudo aqui, que foi baseado no estudo CAT, mostra que, na verdade, não houve essa associação entre a genética e a resposta ao tratamento. Então, a literatura como um todo tem resultados variados, de modo que testes genéticos de rotina para tentar definir se há uma melhor, ou se o paciente pode ter ou não uma melhor resposta ao tratamento, ainda não estão recomendados. Mais recentemente, nós temos observado já o impacto da inteligência artificial. Então, têm sido desenvolvidos algoritmos baseados vários centros na América Latina, um estudo observacional, retrospectivo, e nessa primeira leitura foi apresentado, então, cerca de 870 olhos de pacientes que fizeram pelo menos Então, a inteligência artificial, né, nós temos aí alguns algoritmos baseados na inteligência artificial desenvolvidos para OCT, principalmente, o que vai tornar melhor, né, o diagnóstico, vai ser possível predizer a progressão da doença e também a resposta ao tratamento. Diversos biomarcadores têm sido avaliados com o auxílio da inteligência artificial, aqui a gente cita alguns deles, né? E para detecção, por exemplo, do fluido retiniano, já foi observado que a inteligência artificial ela leva a um nível maior de acurácia para a detecção do fluido do que o próprio especialista em retina. E em relação ao fluido retiniano, não importa apenas a sua localização, se intra ou subretiniano, como a gente vai abordar, mas também a sua flutuação já foi observado através de métodos aí de inteligência artificial, que a flutuação do volume do fluido também tem importância. A gente sabe que o fluido intrarretiniano é um tipo de fluido que resolve mais rapidamente, mas que ele está associado a um pior prognóstico. Então, geralmente, a gente trata de forma mais rápida e agressiva esse tipo de fluido, ao passo que o fluido subretiniano ele tem uma resolução mais lenta e alguns trabalhos mostram que ele pode ser um pouco mais tolerado, principalmente se ele não estiver associado ao fluido intrarretiniano, ou uma alteração tomográfica, que é o material hiperrefletivo subretiniano. A gente, na UFMG, também tem desenvolvido alguns trabalhos em parceria com a Universidade de Viena, na Áustria. Essa é a tese de doutorado da doutora Virgínia, que o professor Márcio Neme tem orientado, que mostrou, então, que volumes maiores de fluido intrarretiniano e de descolamento do EPR estão associados a um afilamento da zona elipsoide, a perda da zona elipsoide, e isso se correlaciona com o acompanhamento desses pacientes com o desenvolvimento de atrofia macular e de fibrose subretiniana. Nem todo fluido também que a gente detecta na OCT, na verdade, ele representa uma exudação. Então, a gente tem que diferenciar a transudação da exudação. Aqui à esquerda, nós vemos alguns exemplos de fluido subretiniano associado a DMRI não neovascular. A gente tem aqui descolamentos drusenoides do EPR com fluido subretiniano. O que acontece nesses casos é que o aumento da distância entre o EPR e a córeo capilar vai levar a uma pior oxigenação do EPR, né? Vai levar à sua isquemia, ele vai perder, então, a sua função de bomba, e aí vai haver um acúmulo de fluido subretiniano que é não exudativo. Esse mecanismo não exudativo também pode estar presente na DMRI exudativa ou neovascular, quando a gente detecta um fluido subretiniano que às vezes não vai responder ao tratamento, e esse fluido subretiniano persistente, ele pode, então, ser decorrente de uma transudação. Sempre que a gente observa uma DMRI exudativa, é importante a gente detectar também o subtipo da membrana neovascular, né? Então, a neovascularização do tipo 1 é o tipo mais comum, ela acontece abaixo do EPR, então sempre haverá um descolamento do EPR associado, e a vasculopatia polipoidal é hoje considerada um subtipo
desse tipo 1 de neovascularização. Um trabalho também que nós realizamos aqui na UFMG, que foi a tese do Dr. Frederico Braga, mostrou que cerca de 1/4 dos pacientes com neovascularização do tipo 1 tem a vasculopatia polipoidal como a sua forma de manifestação. A neovascularização do tipo 2 é a forma menos comum, ela está localizada anteriormente ao EPR, e a neovascularização do tipo 3, ela tem um início aqui no interior da retina e acomete, segundo o nosso trabalho, cerca de 13% dos pacientes brasileiros com DMRI exudativa. Por que é importante a gente identificar esses subtipos? Então, na neovascularização do tipo 1, o fluido subretiniano ele é mais comum. Esses pacientes eles podem não responder, às vezes, tão bem à terapia com anti-VEGF, e quando há um descolamento do EPR muito elevado, esses pacientes podem ter uma maior suscetibilidade às rupturas do EPR. Um subtipo também do tipo 1 seria a neovascularização macular quiescente. É um tipo que a gente tem uma neovascularização abaixo do EPR que não está exudando. Esse foi um dos trabalhos também que nós publicamos, foi um dos primeiros da literatura a esse respeito, e depois trabalhos posteriores mostraram que há um risco de exudação em 12 meses de 21% e em 24 meses de 34% nesses pacientes. Então, essas neovascularizações quiescentes devem ser acompanhadas de perto, mas não necessitam de tratamento num primeiro momento. A vasculopatia polipoidal, como eu comentei, é um subtipo da neovascularização do tipo 1. Classicamente, ela é detectada como padrão ouro pela indocianina verde, mas hoje os achados tomográficos já permitem que a gente suspeite e sejam até suficientes para o diagnóstico da polipoidal. Então, achados como esses aqui, dessas letras A, B e C, que mostram que um descolamento verticalizado do EPR, ou a presença de uma lesão em anel abaixo do EPR, ou um descolamento multilobulado do EPR, são achados tomográficos muito sugestivos dessa forma da doença, que é importante ser diagnosticada, porque ela, como vocês sabem, tem um risco de ter uma hemorragia, muitas vezes maciça, subretiniana, decorrente desses pólipos, dessas lesões polipoidais. A neovascularização do tipo 2, né? Ela na tomografia ela é caracterizada por esse material hiperrefletivo subretiniano, mas é importante lembrar que nem sempre esse material hiperrefletivo representa a neovascularização, ele pode representar, por exemplo, uma hemorragia ou uma cicatriz, e esse subtipo ele é mais sensível aos agentes anti-VEGF. Já a neovascularização do tipo 3 também é mais sensível aos agentes anti-VEGF, talvez pelo seu menor tamanho, pela sua localização intrarretiniana e pela sua posição frequentemente extrafoveal. Essas características justifiquem a sua maior responsividade aos agentes anti-VEGF. Elas estão geralmente associadas a pacientes com uma coroide mais fina, com pseudodrusas, e esses pacientes, ao contrário, por exemplo, dos outros subtipos, têm mais risco de desenvolver a longo prazo uma atrofia geográfica. E se você pega, no entanto, esses pacientes com neovascularização do tipo 3 no estágio mais avançado, os resultados visuais com o tratamento, obviamente, vão ser piores. O regime de tratamento atualmente preferido pela maioria dos retinólogos é o regime tratar e estender. Ele permite uma abordagem personalizada, a gente consegue encontrar um intervalo mais adequado entre os anti-VEGF, reduzindo o número de visitas dos pacientes à clínica. Quando a gente compara esse regime de tratar e estender com o regime de dose fixa ou com o regime chamado PRN, que é o tratar-se necessário, a gente vê que a gente tem ganhos visuais comparáveis do tratar e estender com o regime de doses fixas e até mesmo melhores quando comparados com o regime PRN. Mais recentemente, as novas drogas, como o faricimab e o aflibercept 8 mg, chegaram no mercado. Essas drogas permitem, então, a adoção de intervalos entre as doses cada vez maiores. Então, nós conseguimos tratar os pacientes a cada 12, 16 ou até mais do que 20 semanas, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. E aqui eu vou falar rapidamente sobre essas duas principais drogas. Isso foi muito discutido no congresso da SBRV.
Então, nós temos o faricimab, que é uma molécula que tem uma dupla ação, né? Um anticorpo que tem uma fração responsável aqui pela sua ligação, né? Uma fração anti-VEGF e uma outra parte que vai se ligar à angiopoetina 2, que é importante aí para uma estabilização vascular quando ocorre a inibição da angiopoetina 2. E o aflibercept 8 mg, né, que é a mesma molécula do aflibercept 2 mg, mas numa dose maior. Então, em relação ao faricimab, os estudos que avaliaram a sua segurança e eficácia foram os estudos TENAI e Lucerne. Então, nesse estudo, né, para DMRI, os pacientes foram tratados inicialmente com uma dose de carregamento com faricimab, depois eles foram divididos em 3 grupos, um grupo tratado a cada 8, o segundo grupo a cada 12 e um terceiro grupo a cada 16 semanas, e esses pacientes foram comparados ao aflibercept 2 mg, que é o Eylea tradicional que nós estamos acostumados, 3 doses de carregamento e, a partir daí, uma sequência a cada 8 semanas. E no segundo ano do estudo, os pacientes com faricimab entraram num regime de tratar e estender. Esses pacientes, eles eram subdivididos nesses grupos de acordo com a piora, né, da espessura da acuidade ou surgimento de hemorragia, e também foram esses os critérios aqui no retratamento, aqui no regime tratar e estender. Essa droga ela foi, então, não inferior em termos de acuidade visual e de espessura quando comparado ao Eylea, isso mesmo com o paciente estendendo o tratamento até 16 semanas, por exemplo. Há uma resolução mais rápida do fluido retiniano, seja ele intra ou subretiniano, e cerca de 80% dos pacientes conseguiram ser tratados pelo menos a cada 12 semanas. Então, há uma maior extensão do tratamento. Se o critério de retratamento mudasse para a piora da acuidade visual e piora da espessura, cerca de 96% dos pacientes conseguiriam ser tratados pelo menos a cada 12 semanas. E seria possível, então, também, até mesmo termos intervalos a cada 20 semanas, como mostrou essa análise pós-hoc, que mostrou que 56% daqueles pacientes que completaram o ciclo aí a cada 16 semanas atenderiam os critérios para uma potencial extensão para cada 20 semanas. Agora aqui em relação ao aflibercept 8 mg, né? O estudo que avaliou também sua segurança e eficácia foi o estudo PULSAR. Os pacientes foram divididos em 3 grupos, um grupo tratado com aflibercept 2 mg a cada 8 semanas, e os pacientes com aflibercept 8 mg poderiam ser tratados a cada 12 ou 16 semanas. O primeiro endpoint, né, do estudo foi com 1 ano, e esses pacientes foram depois acompanhados até completar 2 anos, né? Sendo que no segundo ano do estudo, os pacientes entravam num regime de tratar e estender. Os critérios aqui para retratamento foram a piora da acuidade visual e a piora da espessura central da retina. Essa droga também foi não inferior ao aflibercept 2 mg, ao Eylea 2 mg, tanto em relação à acuidade visual quanto em relação à espessura central. E ao final de 96 semanas, 89% dos pacientes conseguem ser tratados pelo menos a cada 12 semanas, 53% a cada 20 semanas, então isso tudo melhora a qualidade de vida dos nossos pacientes. Para finalizar, eu trouxe um rápido caso clínico aqui, eu até cheguei a apresentar esse caso na SBRV, um paciente aqui com uma vasculopatia polipoidal. Vejam que ele tem poucas drusas no olho direito e no esquerdo, e quando a gente fazia o ACT do olho esquerdo, havia esse descolamento verticalizado do EPR, líquido subretiniano, chamado sinal da dupla camada, a lesão polipoidal observada na endocianina verde. Esse paciente não respondeu bem ao aflibercept 2 mg, após 3 injeções, o quadro praticamente não mudou nada. Também não houve melhora após uma 4ª injeção, uma 5ª, uma 6ª injeção do Eylea 2 mg, e quando a gente fez o faricimab, com uma única injeção, houve uma resolução completa aqui do fluido subretiniano, desse próprio descolamento do EPR.
aqui após 10 semanas apenas é que houve um ressurgimento do fluido subretiniano, e aqui esse paciente 8 semanas após a segunda dose do faricimab, mostrando aqui um excelente resultado. Então, essas novas drogas, como o faricimab ou a aflibercept 8 mg, além de permitirem a extensão do tratamento maior, podem ser muito úteis em casos não responsivos como esse, que foi responsivo aqui ao faricimab, poderia eventualmente ter sido também ao aflibercept 8 mg. Os estudos mostram bons resultados de ambas as drogas em relação à polipoidal. Então, era isso que eu gostaria de apresentar, Molinari, colegas. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, e eu estou à disposição depois para eventuais perguntas. Vocês acham, primeiramente, né, parabéns, muito bom, assim, fiquei com algumas perguntas aqui. Vocês acham melhor a gente ouvir a apresentação do Provete e depois a gente discutir em bloco? Vocês é que mandam. Vocês Molinari, palestrantes. eu acho melhor fazer as apresentações e, se Ok, todo mundo estiver disponível depois, a gente discute depois. isso. Elisabeto, você concorda? Acho que ele não está ouvindo bem. Mas acho que ele fez o sinal de sim ali com a cabeça. Acho que sim, é. Então tá. Então vamos, a gente guarda as perguntinhas para daqui a pouco. Obrigado, viu, Carlos? Muito bom. Você foi dentro do tempo até demais. Agora nós vamos ouvir o Leonardo Provete, que é professor associado de oftalmologia na Universidade Federal de Juiz de Fora, docente dos programas de pós-graduação em oftalmologia da USP e da pós-graduação em saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Doutor em ciências pela USP também, e é responsável pelos setores de retina e vítreo e neurooftalmologia do Hospital de Olhos Juiz de Fora, Minas Gerais. Leonardo, então vamos lá. Você está com a palavra. Ótimo. Boa noite a todos. Dizer que é uma satisfação estar aqui. Parabenizar mais uma vez uma iniciativa muito importante da Sociedade Mineira de Oftalmologia. Cumprimentar a todos, especialmente o Molinari pelo convite gentil, o Murilo e o Ricardo pela presidência, o professor Elisabeto pela presença e pelo prestígio, e todos participando aqui, dizendo que realmente para mim é uma satisfação estar aqui. Eu fiquei muito feliz também de saber que eu ia participar ao lado, né, do colega Carlos Veloso. Obrigado pelas palavras, sabe que a admiração é mútua. A gente acaba, né, em congresso fazendo amizades assim, e eu tenho certeza que o Carlos se transformou num grande amigo aí que a retina trouxe para mim. Eu vou compartilhar minha tela e dizer que eu e o Carlos, quando recebemos o convite, a gente ainda estava no congresso e nós conversamos a respeito de trazer a respeito de dois assuntos muito importantes, e são as doenças mais prevalentes, que é a degeneração macular relacionada à idade e a retinopatia diabética. Molinari, você está vendo minha tela? Estou vendo muito bem. Ótimo. Então, o primeiro assunto que a gente escolheu, é tão difícil, né, fazer esse papel de selecionar highlights, né, destaques no Congresso, um congresso tão importante, muito bem organizado pela Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, mas eu acho que como a reunião aqui também tem um enfoque de atender colegas que não são especialistas em retina, então eu acho que falar de duas doenças muito prevalentes é importante. Então eu escolhi inicialmente, junto com o Carlos, a gente falar do edema macular diabético e trazer algumas informações sobre novidades, que eu acho que são novidades, mas elas vão ser, sem dúvida nenhuma, incorporadas na prática clínica de todos nós. Primeiramente, a gente sabe que a retinopatia diabética ainda é a principal causa de cegueira irreversível na nossa população, e ela é principalmente preocupante porque ela afeta a população economicamente ativa. Então, todos nós que temos pacientes diabéticos ficamos preocupados, né, justamente porque os diabéticos eles são afetados numa idade ainda que eles têm, né, que eles são produtivos. E as causas que geram a perda de visão, que eu vou falar desses dois temas, é o edema macular diabético e as complicações da retinopatia diabética proliferativa.
O racional disso é que o edema macular diabético, na prática clínica, a gente faz o exame de fundo de olho, muitas vezes complementado pela retinografia, igual eu estou mostrando aqui nas imagens, e a gente usa basicamente 2 exames muito importantes, né? Um deles, classicamente, a gente sempre usou, que é a angiografia fluoresceínica, e que hoje em dia, com o advento do OCT, ela tem sido menos utilizada, mas ela ainda tem um papel importante, sem dúvida nenhuma. Mas, na prática, a gente sabe que o OCT ele aprimorou muito o diagnóstico, ele é um exame de extrema sensibilidade, é um exame não invasivo, é rápido, é reprodutível e permite medidas quantitativas que são fundamentais para o segmento e apoiar nossa decisão terapêutica. Então, toda vez que a gente tem um exame de OCT, a gente consegue, através de mapas de espessura, igual estou mostrando aqui na tela, inferir, né, se esse paciente ele tem um edema, se esse edema é focal ou se é um edema difuso, e se esse edema afeta a região central, ou seja, 1 a 3 milímetros, né, da região central nesse mapa que a gente usa do OCT, a maioria dos OCTs comercialmente disponíveis tem esse mapa, e a partir daí a gente decide a forma de tratamento. Veja só como que é interessante, nesse exemplo que eu estou mostrando, um caso do consultório, é um caso que a gente olha o exame e vê que esse paciente tem algumas exudações na região macular e que no exame de angiografia tem um certo extravasamento. Mas veja quando a gente faz o exame de OCT, tanto o olho esquerdo, mas especialmente o olho direito, esse paciente apresenta um edema macular muito importante, muito significativo. E mais do que isso, quando a gente planeja o tratamento para esse paciente, aqui no caso através de injeções intravítreas, tanto o olho direito quanto o olho esquerdo, a gente consegue perceber que esse paciente tem uma melhora significativa, especialmente do olho direito, que é o olho que tinha um edema maior. Então, olhar esses mapas e ver o mapa de espessura e ver o edema cístico, sem dúvida nenhuma, é importante. Mas é importante também saber que, muitas vezes, a espessura macular central, que é amplamente utilizada, ela não tem uma correlação linear tão forte com a acuidade visual. Que é o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o paciente faz a injeção, ainda apresenta um espessamento de retina, e a acuidade visual, às vezes, melhora bastante. Em outras situações, ao contrário, às vezes o paciente ele não tem nem tanto edema assim, mas a acuidade visual está ruim. Então, o que o OCT pode ajudar a gente, principalmente nessa correlação estrutura-função? Isso é importante porque a gente sabe que, muitas vezes, mesmo fazendo tratamento intravítreco com antiangiogênico, que é o padrão ouro para o edema macular, esses pacientes, às vezes, não exibem ganhos tão significativos. E o OCT pode nos ajudar a entender por que muitas vezes esse ganho não acontece. A gente sabe que a natureza do edema macular diabético, ela, apesar de estar muito ligada ao VEGF, ela é multifatorial. Então, além de componentes isquêmicos, inflamatórios, nós temos também componentes neurodegenerativos. E a observação de outros biomarcadores são importantes porque, muitas vezes, conseguimos entender a presença e a relação desses componentes, outros além do VEGF. Então, classicamente, como eu disse, a gente sabe que a espessura e o volume macular é muito importante. A presença de cistos também é classicamente descrita. A presença de fluido subretiniano também é muito importante. Mas outros biomarcadores que eu vou citar aqui são de extrema importância. Então, aqui mostrando para vocês que, por exemplo, alguns fatores que a gente vai prestar atenção no exame de OCT tem muito mais a ver com a qualidade e a observação do B-scan do que esses mapas de espessura. Então, um marcador que é muito importante, que pode estar presente em outras doenças, como, por exemplo, a membrana epirretiniana macular, e aqui no caso da retinopatia diabética, do edema macular diabético, é o chamado DRIL. E o DRIL ele significa que é uma desorganização das camadas internas da retina. Aqui eu coloquei uma figura mostrando quais são as camadas normais que a gente vê no OCT, e vejo que as duas imagens abaixo mostram que esses pacientes a gente não consegue definir essas camadas. Então, essas camadas internas, quando perdem a definição, nós estamos diante de um paciente com DRIL. O que o DRIL diz para a gente? Ele diz que você tem, primeiro, uma alteração mecânica que vai afetar os axônios das células bipolares, vai promover uma ruptura, uma desorganização estrutural da retina, e que essa desorganização, muitas vezes, ela tem correlação com eventos isquêmicos. Então, se você fizer uma angiografia fluoresceínica, ou mesmo um OCT por angiografia, o OCTA, você vai ver que existe correlação do DRIL com as áreas de má perfusão capilar. Ele é um fator preditor de baixa de visão, mesmo na ausência de edema, e quando o paciente tem DRIL, muitas das vezes ele dificilmente vai conseguir alcançar acuidades visuais melhor que 20/25.
E quanto maior a extensão desse DRIL, pior a acuidade visual. Apesar disso, ele não é um defeito irreversível. Ele pode diminuir com o tratamento e muitas vezes a gente estima o tamanho, como eu disse, do DRIL para tentar inferir o prognóstico. Ele representa, sem dúvida nenhuma, não apenas um marcador de prognóstico, mas um marcador de neurodegeneração, justamente por afetar as células que são células com características de neurônio, tanto as células bipolares, amácrinas, mas também as células ganglionares da retina. E muitas das vezes, alguns estudos mostram que o uso de corticoide intravítrio, por exemplo, como o Ozurdex, ele pode trazer benefícios tão bons ou até melhores do que os antiangiogênicos. Então, aqui ele pode mudar, muitas vezes, a indicação de tratamento nesses casos. Outro biomarcador importante é a interrupção ou fragmentação das camadas externas da retina. Essas camadas nós temos aqui representadas nesse pequeno quadrado, mas nós temos os segmentos externos dos cones, a zona elipsoide e a membrana limitante externa. Para ficar fácil, é só lembrar que são as 3 camadas hiperrefletivas mais externas da retina neurosensorial que aparecem no OCT. O mecanismo envolvido na lesão dessas camadas mais externas, ele é inflamatório, isquêmico e muitas vezes associado com extravasamento de exudação lipídica e muitas vezes com acúmulo de fluido tanto intra quanto subretiniano. Essas 2 imagens abaixo aqui a gente vê que a gente não consegue definir mais com nitidez e essas camadas externas elas ficam divididas, ausentes ou fragmentadas. Então, você pode ter dano aos fotorreceptores, você pode ter um edema macular cistoide causando essa alteração, e você pode ter, interessantemente, compressão direta pelos cistos. Isso foi muito bem demonstrado num trabalho que feito numa tese na Universidade de São Paulo, que a gente pôde colaborar, que foi um trabalho comandado pelo Dr. Rony Preti, onde ele mostra que essa compressão do cisto tem um mecanismo importante na perda de visão, principalmente pelo cometimento da retina externa. E, obviamente, esses pacientes vão ter comprometimento da circulação da coroide com alteração da corocapilar. Ele tem uma forte correlação com a acuidade visual e ele é, sem dúvida nenhuma, um marcador de prognóstico visual, de pior prognóstico visual. Então, quando você olha um paciente que tem acometimento da retina externa, você já vai ficar preocupado que esse paciente é um paciente mais grave e que tende a responder pior com a melhora visual. Outro achado que não é exclusivo da retinopatia diabética, ele está também descrito, o Carlos comentou alguma coisa em relação à degeneração macular relacionada à idade, são os focos hiperrefletivos de retina. Aqui eu trouxe 2 imagens que mostro para vocês, na imagem superior, esses focos hiperrefletivos, e na imagem de baixo, os exudatos duros. É importante não confundir as 2 alterações. Os focos hiperrefletivos eles são pequenos pontos, eles estão localizados tanto na retina superficial quanto na retina mais interna, e diferenciar eles dos exudatos duros não é tão difícil. Por quê? Eles são pequenos, com menor de 30 microns de diâmetro, têm uma refletividade semelhante do epitélio pigmentado, ele não promove uma sombra posterior, ou seja, igual aqui na imagem do exudato duro, que dá essas sombras, né, promovidas no ACT, e eles têm um contorno muito bem definido, né? A origem desses pontos refletivos ainda é um tema controverso, mas acredita-se que eles podem ser presença de células inflamatórias da micróglia, lipoproteínas fagocitadas ou processo resultante de degeneração celular, como, por exemplo, resíduos de fotorreceptores. E eles são, sem dúvida nenhuma, um biomarcador de inflamação, neurodegeneração e comprometimento da barreira hematorretiniana externa, e eles também estão associados a pior prognóstico visual, e a exemplo do que eu citei do DRIL, eles também podem melhorar pelo componente inflamatório com o uso de corticoides intravítreos. Outros biomarcadores já conhecidos, mas que sugerem que quando a gente vê a presença desses biomarcadores, a gente tem que lembrar, além da importância da expressão do VEGF, mas também a expressão de citocinas inflamatórias, é a presença de fluido subretiniano, cisto interretiniano e a presença de DRIL. E a gente sabe que o VEGF, né, o anti-VEGF, as injeções intravítreas são a primeira linha, mas nesses casos é importante lembrar que muitas vezes a gente vai ter benefício de associar corticoides intravítreos pelo componente inflamatório.
Além disso, é importante observar a relação da interface vitreoretiniana. Então, quando a gente vê presença de tração vitreomacular ou membrana epirretiniana, isso tem um significado importante e, muitas das vezes, dependendo da situação onde você tem um edema persistente, muitas vezes você pode lançar mão da vitrectomia posterior em casos bem selecionados, quando, obviamente, há falência no tratamento com as injeções intravítreas, que devem ser, na minha opinião, sempre a primeira escolha. Então, em relação aos biomarcadores, eu tentei fazer essa síntese e trazer importantes insights para todos vocês e, obviamente, lembrar que, a exemplo do que o Carlos comentou a respeito da inteligência artificial, tem diversos estudos que estão trabalhando em algoritmos que podem nos facilitar no futuro a não apenas detectar de forma quantitativa, mas personalizar, como eu disse, tratamentos. Eu vou aproveitar na sequência e falar um pouco do outro contraponto em relação à retinopatia diabética, que é a forma proliferativa da doença. Então, como eu mostrei para vocês, o edema macular diabético é super importante, mas a forma proliferativa da doença é uma forma, sem dúvida nenhuma, muito grave. As perdas visuais catastróficas que a gente tem, geralmente são por complicações dessa fase da doença, que muitas vezes, mesmo com disponibilidade de tecnologia e tratamentos avançados, os pacientes podem caminhar para a perda visual irreversível. A gente sabe que os pilares do tratamento da retinopatia diabética, o controle clínico e metabólico, sempre é super importante. A fotocoagulação a laser, que principalmente na forma proliferativa, a gente vai mostrar que ainda é um tratamento padrão ouro. As injeções intravítreas, tanto de anti-VEGF quanto corticoides, em casos necessários, a vitrectomia pars-plana. O que a gente tem de fator positivo para o uso do anti-VEGF na retinopatia diabética proliferativa? Ela promove, sem dúvida nenhuma, uma regressão muito rápida da neovascularização, ela permite tratar de forma concomitante o edema macular, isso, sem dúvida nenhuma, é uma vantagem muito grande, e não interfere, entre aspas, não causa dano ao campo visual, que pode acontecer quando a gente faz uma panfoto muito extensa. Agora, contra o uso isolado, e prestem bem atenção, eu não estou falando que não deve ser usado, mas como primeira escolha e única escolha, o uso do anti-VEGF na forma proliferativa. O que a gente tem contra? É um controle, sem dúvida nenhuma, da injeção, é muito mais efêmero do que os efeitos duradouros do laser. Você pode ter risco de perda de acompanhamento. Aqui em Juiz de Fora a gente recebe pacientes, né, da região, são pacientes que dependem de acompanhante para poder vir aqui a Juiz de Fora, aí, como em Belo Horizonte também. Então, muitas vezes, esse paciente pode ficar doente, ter alguma comorbidade, não comparecer e a doença piorar. Você pode ter contração muito rápida das membranas fibrovasculares, causando descolamentos graves tracionais. Tem os custos que são importantes e impactam muito no nosso tratamento. Exigem, sem dúvida nenhuma, a necessidade de injeções múltiplas, muitas vezes sem prazo definido, e, sem dúvida, o risco que é baixo, mas não desprezível, de infecção. Então, a gente sabe que uma perspectiva histórica, a gente deve lembrar que a panfotocoagulação a laser, desde 1978, foi confirmada como um advento muito importante no tratamento da forma proliferativa, e que o anti-VEGF, no mundo real, ele pode ter esse problema não apenas de custo, mas a adesão em mundo real é subótima. Lembrando que muitos convênios, talvez a maioria deles, não dão cobertura para o uso do anti-VEGF para forma proliferativa, apenas quando você tem o edema macular associado. Então, muitas vezes, isso vai ter impacto, sem dúvida nenhuma, no contexto de pacientes que dependem, né, de seguradoras e, lógico, para aqueles pacientes que vão fazer particular ou que precisam da rede pública de saúde. Esse estudo aqui, que é o protocolo S, do grupo do DRCRNet, ele publicou tanto fase de 1 ano quanto 5 anos, da comparação entre a injeção intravítrea de antiangiogênico e da panfotocoagulação, e veja que interessante que a maioria dos pacientes, nos dois grupos, ao final de 5 anos, tiveram acuidade visual similar. Então, lembrar que as injeções, que obviamente têm que ser feitas de forma muito mais numerosas, naquele grupo que a gente não oferece o laser, aqui no grupo do Distrito Controle, que é um grupo desenhado para protocolo, teve que fazer quase que 20 injeções intravítreas, enquanto que no grupo da panfoto precisou, sem dúvida nenhuma, também, em alguns casos, o uso do antiangiogênico, mas num número muito menor. Isso, sem dúvida nenhuma, tem um impacto no custo, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que o anti-VEGF tem o problema de exacerbar as contrações fibrovasculares, aumentando o risco de descolamento tracional de retina, como nesses casos mostrados aqui. Então, a seleção de quando você vai
utilizar o anti-VEGF é super importante. Além disso, tem as questões que eu comentei, logísticas, de impacto também econômico, e que a durabilidade do efeito da injeção, sem dúvida nenhuma, ela é efêmero, enquanto que do laser ele é muito mais duradouro. Vejam esse exemplo desse caso de um paciente diabético, com retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos, já com sinais de hemorragia vítrea inicial no olho direito, e ele foi tratado com a combinação das duas modalidades de tratamento. Uma injeção intravítrea para cada olho, seguido de panfleto, e vejo que esse paciente melhorou de forma muito estrondosa. Lembrando que o laser, apesar da discussão em relação ao campo visual, eu não me lembro de ter pacientes reclamando que ficaram infelizes com o tratamento com laser, desde que ele mantenha a acuidade visual de 100%, de 20/20, né? Então, o argumento final para a gente usar a panfoto, a gente sabe que a gente tem que combinar o benefício dos dois mundos. Então, a gente tem que lembrar do efeito imediato e mais rápido do antiangiogênico, mas lembrar que o efeito a longo prazo da panfoto, ainda assim, principalmente no cenário do Brasil, ele é desejável, sem dúvida nenhuma. E para encerrar, um tema que eu acho que é super importante, que está na moda, e isso aí é praticamente todos nós vamos ter pacientes que estão em uso, e muitas vezes familiares também que vão usar e vão pedir opinião, que é o uso, na verdade, o impacto do uso dos agonistas de receptor GLP-1, né, que é o peptídeo semelhante ao glucagon, que é o nome comercial mais conhecido, aí, o Ozempic, na retinopatia diabética. A gente sabe que essa medicação ficou em voga não apenas pelo impacto que ela tem no controle do diabetes, mas também pela redução de peso, mas também pelo risco que alguns estudos mostraram desses pacientes ter neuropatia óptica isquêmica anterior, forma não arterítica, que a gente não tem tempo para conversar aqui, mas pode ser um tema aí sugerido para uma próxima discussão. Mas na retinopatia diabética, vários estudos demonstraram que, apesar desse efeito benéfico, tanto na redução de peso e do controle de diabetes, muitos pacientes podem ter complicações microvasculares e piorar a retinopatia diabética. Então, esse é um resultado, um achado paradoxal, e que vários estudos, inclusive várias revisões sistêmicas e meta-análises, mostraram que pacientes que estão em uso dessa medicação, eles podem ter piora paradoxal da retinopatia diabética. Então, aqui mostrando só um apanhado de estudos, mais de 20.943 registros, no caso desse estudo aqui específico, incluindo, na verdade, 13 estudos multicêntricos, randomizados, controlados, e eles mostraram que os pacientes que tinham fatores de risco cardiovascular, especialmente em uso dessas medicações que são desejadas para o controle tanto de diabetes, mas também para a redução de peso, eles podem ter uma piora da retinopatia diabética. E essa piora da retinopatia diabética ela tem um risco muito maior quando o paciente tem uma retinopatia mais grave ou quando ele já tem alguma retinopatia inicial. A gente sabe que os mecanismos não são bem conhecidos, mas existem algumas teorias que podem explicar por que os pacientes em uso, por exemplo, de Ozempic, eles podem ter uma piora da retinopatia diabética. Uma das teorias é uma teoria osmótica. Essa teoria osmótica fala que a mudança rápida da pressão osmótica entre os compartimentos intra- e extravascular pode gerar uma lesão da retina. Outra hipótese que seria a hipótese sinérgica, que é a combinação dos agonistas de GLP-1 com VEGF na retina pode acelerar a angiogênese e promovendo mais lesão vascular. E que você pode ter uma expressão aumentada do VEGF justamente por isso. E os fatores adicionais é que pacientes com diabetes de longa duração podem desenvolver a retinopatia diabética, mesmo com bom controle glicêmico, indicando para a gente que talvez outros fatores sejam importantes, como hipertensão, dislipidemia e disfunção endotelial. Então, a gente sabe que, lógico, esses estudos têm limitações, a gente, sem dúvida nenhuma, precisa de estudos melhores para poder avaliar isso, mas fica aqui a mensagem que eu queria trazer para sempre quando você tiver um paciente que tem a retinopatia diabética, principalmente que está começando a iniciar o controle e que vão começar a usar essas medicações, você tem que ficar muito mais atento a esses pacientes para não correr o risco, obviamente, desses pacientes terem uma piora adicional e uma piora grave da sua retinopatia diabética. Você terminou, Provete, Leonardo? Eu terminei, porque se deixar eu falo mais. Mas os assuntos estão muito bons, viu? Muito interessantes. Eu queria conclamar agora a presença do nosso
prezado e querido Elisabeto, se ele quer fazer alguma colocação, algum acréscimo, alguma pergunta, que a gente tem também perguntas, né? Acho que todos nós temos. Elisabeto, com a palavra. Acho que só tem que desbloquear o É microfone. o microfone. O microfone está fechado. Reinaldo, você consegue desbloquear o microfone dele? Acho que ele deve ter fechado sem ver, né? Bom, enquanto ele vai tentando, e às vezes alguém ajuda, eu queria fazer uma perguntinha simples, porque ninguém falou nada, mas eu li há pouco tempo sobre alguma coisa relacionada ao tratamento da DMRI seca, que é uma coisa que a gente vive preocupado, né? Ah, não tem mais o que fazer, né? É desanimador. E às vezes o oftalmologista geral tem a noção de que a úmida tem todo esse tratamento e a seca fica relegada a um segundo plano. Eu queria ver o que vocês ouviram lá, apesar de não ter sido falado, mas é uma dúvida que eu queria sanar pessoal. Vocês têm algum comentário? Veloso e depois o Provete? É uma excelente pergunta, Molinari. Também poderia ter sido elencado aqui como um dos highlights do Congresso, né? Então, recentemente foi aprovado, né, nos Estados Unidos o uso de duas drogas, por exemplo, para o tratamento da DMRI seca, né, que diminui a velocidade de progressão da atrofia geográfica. Então, nós temos o pegcetacoplan e o avancicaptad-pegol. São duas drogas que podem ser utilizadas, elas diminuem, então, aí, mais ou menos aí em 20%, 30% o risco de progressão da atrofia geográfica. Esse percentual aumenta, ele vai aumentando à medida do tempo que você vai utilizando. Depois de 2, 3 anos, você atinge percentuais um pouco melhores. Essa droga tem que ser utilizada a cada mês ou a cada 2 meses, essas drogas. No entanto, você não tem nenhum resultado funcional, você não traz uma melhora de visão para o paciente, você não melhora outros aspectos como a velocidade de leitura do paciente. O paciente ele não percebe melhoria. Então, essa é uma das dificuldades prováveis aí da gente manter, né, talvez o tratamento nesses pacientes. E um outro fator aí muito importante é o custo. Então, são drogas muito caras ainda. Acho que cada ampola aí é mais ou menos uns 20 mil reais, é o que a gente ouve dizer, né? Então, torna o seu uso também um grande limitador. Então, nós temos drogas potencialmente que reduzem essa limitação, mas com resultados relativamente modestos, sem trazer melhora funcional, com custo alto e com risco também, alguns riscos envolvidos. Um deles é você aumentar o risco de conversão para DMRI exudativo nesses pacientes. Então, você acaba trazendo um fardo a mais, muitas vezes, para esses pacientes. Interessante, obrigado, viu, Carlos? Eu acho que o Elisabeto conseguiu liberar o microfone, Elisabeto? Vai. Está nos Alô? ouvindo? Oi, Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? agora sim. Nós queremos ouvir alguma colocação, pergunta, sugestão, dúvidas para os nossos palestrantes aí. A melhor coisa. Está ouvindo, Ricardo? Está ouvindo? Estamos sim. Ok. A melhor coisa é quando a gente vai assistir palestra, é ao término da palestra, porque as palestras, você vê que o assunto foi abordado de maneira inteligente, didática.
Isso para dizer o seguinte, que a apresentação do Ricardo e do Leonardo não deixa nada a desejar. Eles tocaram na parte mais importante dessa patologia macular, de modo que eu não tenho nenhuma pergunta a fazer. Eu me considero satisfeito, plenamente satisfeito, com a apresentação dos dois. Só quero parabenizá-los pela didática, pela abrangência sumária, mas extremamente eficiente, eficaz e completa dessa patologia tão importante para nós e que muitas vezes nos decepciona ou a gente fica impotente de não poder fazer nada ou quase nada. Mais uma vez, parabenizo o Carlos e o Leonardo. Espero encontrá-los brevemente. Obrigado, professor. Obrigado, Elizabeth. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou ficar aqui aproveitando da dupla. Primeiramente, dar os parabéns, realmente vocês escolheram muito bem. Eu estava vendo a programação e depois eu acabei esquecendo, eu vi um item lá que me trouxe curiosidade. Maculopatia infecciosa e maculopatia inflamatória. Duas pequenas palestras diferentes. E isso eu fiquei curioso, desculpe aí a ignorância, que eu fiquei pensando assim, como uveólogo, que a gente gosta muito das uveites, eu fiquei pensando se teria alguma coisa a ver. Ou se realmente, assim, um próprio mecanismo de doença, né, causador das doenças, né, em termos, assim, de degeneração macular, que não deixa de ser um processo inflamatório, mas se tem alguma teoria também sobre a parte infecciosa, porque a gente vê muita coisa nas uveites, né? Os retinólogos falam assim, nossa, mas essa complicação da uveíte aqui é terrível, né? Vai fazer uma vitrectomia, é extremamente temida, né? Então, assim, os processos inflamatórios ou infecciosos. Eu queria saber se eu entendi bem ou se realmente eu fiz uma transgressão aí. Desculpe a desinformação minha. Eu gostaria de fazer dois comentários, né? Um a respeito da sua pergunta e outra em relação à colocação do Carlos. Eu concordo plenamente com o Carlos. Essas drogas que, né, se propõem a ajudar ou tratar os casos de paciente com DMR seca, elas, além de tudo isso que o Carlos chamou muito bem a atenção em relação ao custo da doença, a necessidade de você ter injeções frequentes, você não consegue, e esse talvez seja um desafio muito grande, que talvez os estudos com inteligência artificial possam nos ajudar no futuro, é tentar predizer exatamente qual é o paciente que é o melhor candidato para usar essa droga. Porque como a doença ela pode ter uma variabilidade de progressão muito distinta entre determinados pacientes, se você seleciona de forma errônea um paciente que já está com a doença estabilizada, você, ao invés de estar fazendo algum benefício, você está fazendo potencialmente iatrogenia para esse paciente. Então, eu acho que talvez essa seja uma dos maiores desafios na seleção desses pacientes. A segunda coisa, quando os pacientes vêm ouvir a minha opinião, eu falo, olha, como o benefício ainda das injeções em torno de 30%, é o que a gente consegue com uma suplementação vitamínica. Então, talvez vamos esperar um pouco mais, né, evidências no futuro para que ela possa ser utilizada e vamos nos agarrar aqui a coisas que são factíveis, né, que tem um custo-benefício mais acessível. Agora, em relação à sua pergunta, Luiz, eu gostaria de ter a oportunidade para falar de uma situação que aqui não deu tempo de eu preparar ela na aula, mas que é uma situação de uma atrofia macular extensa progressiva, que a gente chama pela sigla de EMAP. Essa doença é uma doença que é muito interessante e ela é um fator confundidor importante com pacientes com DMR seca, só que ela tem algumas distinções em termos de característica. A primeira característica da EMAP, que é essa atrofia macular extensa progressiva, ela comete pacientes numa faixa etária muito mais nova, ao redor de 50 anos de idade. Ela leva a uma perda da acuidade visual central muito rápida,
Então, esses pacientes têm escotomas densos na região central e eles têm alguns achados no fundo de olho, além da atrofia macular, que nos ajudam no diagnóstico, que são depósitos drusenoides detectados pelo ACT, e muitos deles podem ter no exame de fundo de olho na periferia alterações degenerativas periféricas. Então, toda vez que você vê um paciente mais jovem, que você vê que ele não tem características importantes para a DMRI clássica e que perde uma visão, uma acuidade visual muito rápida, é obrigatório lembrar dessa condição que ainda, felizmente, a gente não tem opções de tratamento eficazes. E é interessante que, eu não sei na experiência do Carlos, gostaria de ouvir ele, eu tenho alguns casos, eu já tenho 5, 6 casos que eu venho acompanhando. Carlos, todos esses casos, todos, 100%, têm histórico de febre reumática e uso de bezetacil por longo período de tempo, pelo menos mais de 5 anos. Então, eu acho que toda vez vale a pena todos nós questionarmos, diante de pacientes com um quadro de perda visual esclarecer, a possibilidade de ter tido no passado esse uso prolongado de bezetacil, que ainda não se sabe se o efeito está relacionado à febre reumática ou algum outro aspecto ligado à doença, ou se é o uso da bezetacil propriamente dito. Então, eu acho que ela não entra exatamente numa maculopatia infecciosa, Luiz Carlos, mas ela é uma doença que é uma doença misteriosa ainda, que a gente vai aprender a lidar e vamos descobrir muitas coisas aí para frente. Eu acho que é importante. Tudo bem, o retinólogo está atento a isso, mas o oftalmologista geral também ficar atento a isso. Ok, obrigado. Carlos, quer complementar? É só dizer que foi muito bem lembrado esse ponto aí pelo Leonardo. Eu realmente até selecionei os casos de EMAP que eu tenho, também tenho 6 casos, curiosamente, e todos eles também, mesma coisa, todos têm história de febre reumática, um uso prolongado de benzetacil, né, e essa atrofia, né, maior ali no eixo vertical, e com todas essas características aí que você mencionou. Então, realmente, se a gente for analisar, talvez retrospectivamente, casos antigos, né, provavelmente a gente vai encontrar mais casos que a gente considerava antes uma atrofia geográfica ali, talvez meio indeterminada, ou até mesmo por causa de DMRI, que na verdade é o que hoje a gente sabe como EMAP. Muito bem lembrado, Léo. Molinário, posso fazer uma pergunta aqui? Aproveitar? Lógico. Um não especialista em retina, aproveitar aqui, sugar um pouco dos dois aqui. Bem-vindo. Você falou uma coisa muito interessante, Léo, que é a progressão da retinopatia com o uso dessas novas drogas, aí, o Ozempic, etc. A gente sabe que a retinopatia também pode progredir com essas quedas grandes de glicose, né? O paciente começa a usar insulina e, de repente, a glicose cai muito e já dá uma progredida. Então, você concorda que isso pode ser essa queda abrupta numa daquelas teorias? Você acha que a mais provável é essa, na sua experiência, Léo? Eu acho que sim. Eu não tem como afirmar com certeza, mas eu acho que sim, porque, como eu mostrei, tem outros fatores associados. Inclusive, acredita-se que existe expressão de receptores do GLP na retina. Mas, sem dúvida nenhuma, tem muitos estudos, né, que no início da década passada, que mostraram que o controle drástico da retinopatia diabética ele tinha um efeito negativo na piora, principalmente não do edema macular, mas da proliferação neovascular da retina. E isso tem a ver com a queda muito acentuada do aporte de metabólico, né, de glicose para a retina. Então, é um tecido que já está em sofrimento, e quando você faz uma redução muito drástica, o organismo, lógico, ele vai mobilizar para outras áreas que precisa e acaba que o olho, muitas vezes, vai sofrer com isso. Então, toda vez que o paciente ele está descontrolado, mal controlado metabolicamente, e ele começa a fazer um controle rigoroso, o que eu tomo cuidado é ter um acompanhamento muito mais próximo desse doente do que normalmente você poderia fazer num doente que está conseguindo controlar e, entre aspas, paradoxalmente começa a ir mal. Mas porque fazendo paralelo com a insulina, isso já acontecia com a insulina antes, né? O paciente que entrava com a insulina já tinha esse risco de progressão mais rápido. Exatamente. Agora, você acha que essa orientação que os endocrinologistas já têm com relação à insulina, de não ter uma queda muito abrupta, isso a gente tem que avisar a eles com relação a essas novas medicações também? Eu acho que tem que ter esse feedback para eles, né?
Sim, eu acho que tem que ter essa conversa, que é uma via de mão dupla, né? Porque, como eu disse, essas drogas elas estão sendo cada vez mais utilizadas, elas ainda estão limitadas para um grupo socioeconômico mais privilegiado, porque o custo dessas drogas é muito alto, mas eu acho que assim que o custo dessas medicações cair, e principalmente se os pacientes do sistema público e o convênio tiverem acesso, ela vai ficar cada vez mais disseminada, e aí eu acho que os endocrinologistas que não estão cientes disso, eles devem estar cientes, e o papel nosso como oftalmologista e, lógico, das sociedades, né, como o CBO, o SBO e a Sociedade Mineira, é promover educação continuada para que todos eles tenham conhecimento disso e que possam manejar de forma mais adequada, em conjunto com a gente, os nossos pacientes. Maravilha, Léo. Obrigado. Obrigado, Carlos. Desculpa. Parabéns, viu? Obrigado, Ricardo. Obrigado. Eu queria só aproveitar o lado neurooftalmológico do Provete e lembrar também sobre a semaglutida, né, que é um análogo glucagon, em termos de em neuropatias ópticas, né? Quer dizer, primeiro se alertou, depois foi jogaram uma água fria, mas agora teve um trabalho mais recente lá da Escandinávia, com milhares de casos, né? Então, aproveitar aí também o alerta, né, Leonardo? Se você puder complementar. Então, na verdade, existem algumas coisas na medicina que acontecem. Isso aconteceu em relação à neuropatia óptica isquêmica, quando a gente teve o advento do Viagra. Né? Quantos de nós não lembramos, né, que o Viagra ele teve essa associação com neuropatia óptica isquêmica, a ponto de formalmente a Pfizer ter que colocar esse tipo de complicação em bula. Então, isso foi muito devido ao papel nosso como oftalmologista. A gente sabe que os pacientes que têm fatores de doenças cardiovasculares e que são obesos diabéticos, eles por si só, eles têm fator de risco para a neuropatia óptica isquêmica anterior. E eu acho que uma conjunção de fatores, a exemplo do que acontece numa queda de avião, é o que pode estar associado com a neuropatia óptica isquêmica. O primeiro estudo que foi publicado, que foi um estudo retrospectivo, transversal, mas feito por pessoas muito sérias, de uma instituição muito renomada e publicado em uma revista muito importante, que foi o JAMA, eles mostraram que o risco, principalmente para doença cardiovascular e para pacientes obesos, chegavam a ter 7 vezes maior o risco de neuropatia óptica isquêmica. E alguns colegas falaram assim, não, isso aí não tem fundamento, isso não... E aí a gente vê que outros estudos sérios estão mostrando que existe essa associação. Então, mais uma vez, o que eu faço na prática? A minha sugestão, e mais uma vez, chamando a atenção para o que o Ricardo Paleta comentou em relação à educação dos nossos colegas endocrinologistas. Quando você tiver um paciente que é candidato para usar essa medicação, primeira coisa, faça uma avaliação de fundo de olho. Se esse paciente, por exemplo, apresentar algumas alterações, como, por exemplo, um disco óptico com a relação escavação-disco pequena, que é o que a gente chama disco de risco, esse paciente nós devemos ficar extremamente atentos, porque ele sim vai ser o paciente que vai ter uma probabilidade maior de desenvolver neuropatia óptica isquêmica, independente do uso do Ozempic. Mas eu acho que usando essas medicações e tendo um disco de risco, aí o nosso papel de ficar atento e muitas vezes bolar junto com o endocrinologista estratégias que sejam menos agressivas no tratamento, ela é desejada. Então, eu acho que esses novos estudos que saíram recentemente publicados, eles vêm reforçar que essa associação, que talvez a gente ainda não pode afirmar que ela tem efeito causal, mas ela tem, sem dúvida nenhuma, um efeito associativo, e eu acho que para isso a gente deve estar muito atento. Nós tivemos uma participação importante a convite da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, na pessoa do presidente Oswaldo Moura Brasil, onde a Novo Nordics, que é responsável pela fabricação e distribuição do Ozempic, ele nos convidou para a gente falar sobre esse tema para os endocrinologistas e para a Sociedade Brasileira de Obesidade. E todos eles se mostraram muito preocupados em relação ao risco que essa medicação tinha, justamente pela propagação e o alarde que isso acabou tendo na mídia, né? Então, é lógico que não há ambiente para pânico, mas eu acho que é prudente sempre ter essa avaliação que eu comentei, e naqueles pacientes que têm um risco maior,
que têm obesidade, apneia do sono, ou que tenham outros fatores de risco para neuropatia aórtica isquêmica, como tabagismo, hipertensão, diabetes, nós devemos ter cuidado, sem dúvida nenhuma. Tem uma Leonardo, pergunta aqui no chat. Opa! Quer falar, Murilo? eu queria primeiro parabenizar você e o Carlos aí, ao Molinari, pela organização. Mais uma vez agradecer ao doutor Elisabeto e te fazer uma pergunta, sabe, Leonardo? Essa preocupação que o Ricardo levantou e que vocês têm comentado aí, eu tenho visto muito isso nos jovens, usando muito Ozempic e Mounjaro, jovens que vão para a praia para emagrecer, para perder peso. Então, isso é uma coisa que eu tenho visto muito frequente, entendeu? Então, eu acho que essa orientação realmente deve partir também para essas, porque agora é como era, você falou, como foi o Viagra uma época entre os jovens, você encontrava muito, não, eu quero só dar uma bombada aí, eu quero dar como se diz, um upgrade aí na minha performance, né? Eu vi vários também nessas lojas de conveniências aí, quantos jovens falando sobre isso. Eu tenho visto muito isso agora em relação ao Ozempic e Mounjaro, sabe? Eu acho que realmente isso tem que ser uma coisa vista. Não, não, eu só estou tomando aí só para ir para a praia, só para mudar um pouco o corpo, só para isso, para aquilo, mas está um negócio assim impressionante entre os jovens. Não sei se vocês têm se deparado com isso. Quer comentar alguma coisa, Carlos? Não, não, pode, fica à vontade, Léo. Tem uma Então, pergunta do chat, depois do Leonardo comentar. Tem tá. outra pergunta para o doutor Provetti, está aqui. Murilo, é o seguinte, eu acho que, por exemplo, todo mundo sabe que algumas substâncias elas estão relacionadas a um risco maior de complicações, muitas vezes complicações sérias. E, assim, a exemplo do que a gente tem, você citou muito bem o Viagra, mas a gente pode falar de esteroide anabolizante. Eu, por exemplo, eu tenho no consultório pacientes com complicações relacionadas ao uso de esteroide anabolizante, como hipertensão intracraniana idiopática, coriorretinopatia central serosa, trombose venosa de veia central da retina, e tudo relacionado, por exemplo, ao uso de anabolizante. Então, eu acho que, reforçando de novo, né, a gente como médico e formadores de opinião, e principalmente as sociedades, elas têm que estar, sem dúvida nenhuma, apoiando, né, todos nós, para que o paciente, caso ele deseje fazer uso disso, eu não vejo mal nenhuma, né? A tecnologia está aí e os avanços tecnológicos eles estão aí para poder nos ajudar, mas eu acho que ele tem que ser assessorado, sem dúvida nenhuma, e tem que ter um acompanhamento, além do endocrinologista, ter um acompanhamento oftalmológico, porque depois que acontece uma perda visual, e a neuropatia aórtica isquêmica muitas vezes gera uma perda visual muito grave, a gente pode substituir, né, uma complicação que poderia ser manejada de uma forma mais adequada com uma cegueira muitas vezes irreversível. Então, eu não vejo outra forma que senão a educação dos médicos, em primeiro lugar, e em segundo lugar, da sociedade, porque aí sim a gente consegue, sem dúvida nenhuma, minimizar a chance, né, que as pessoas fiquem sujeitas a complicações pela falta de educação médica mesmo. Posso Obrigado. fazer a pergunta? Por favor. É porque o residente mandou aqui, residente lá do CEOC, pergunta para o doutor Provetti, em relação a pacientes diabéticos sem achados clínicos ou a fundoscopia de retinopatia, teoricamente, doença retiniana não instalada. O uso de GLP-1 pode acelerar o surgimento de achados a despeito de resultar em controle adequado da doença? Então, aí, em relação a essa pergunta, depende. Porque se esse paciente ainda não tem retinopatia, ou seja, se ele não tem retinopatia, mas ele tem, por exemplo, um nível de hemoglobina glicada muito alto, 9, 10, 12, é um paciente que vai precisar de um controle metabólico muito mais agressivo. Então, mesmo ele não tendo retinopatia, ele está sujeito, sim, a ter o surgimento da doença. Mas, como eu disse, o que os estudos e as meta-análises mostram que esse risco é muito maior naquele paciente que já tem uma retinopatia instalada. Então, eu acho que o fato dele não ter a retinopatia é bom, mas tem que se pesar custo-benefício de como que está o controle
metabólico sistêmico, porque se for um paciente que estiver metabolicamente descontrolado, caso ele tenha uma redução muito drástica dos níveis glicêmicos, ele pode sim estar sujeito a manifestar a doença, e eu acho que aí a nossa atenção e o acompanhamento tem que ser muito mais próximo. Carlos Veloso, algum comentário, acréscimo? Não, eu acho que foi extremamente pertinente, né, esse tema aí que o Léo trouxe. É uma preocupação realmente, e ele abordou isso de forma brilhante. Concordo com tudo que ele comentou e não tenho nada a acrescentar. Muito bem, gente. Mais alguma pergunta? Elisabeto, Murilo, Ricardo? Realmente, assim, né? As perguntas foram boas, mas vocês esgotaram muito o assunto, né? E trouxeram um destaque do que foi, né? O Congresso, né, Brasileiro de Retina e Vítreo, que é sempre um evento assim, né, muito propalado, né, como de alto nível. E eu já fui a alguns, eu gosto muito também, mas realmente não dá para ir a todos. Mas realmente é excelente. Mais algum comentário, gente, que vocês queiram acrescentar, além dos agradecimentos que faremos? O Murilo está até pensando em fazer retina, né, Murilo? Depois desse show, dessa dupla aqui, né? Realmente foi muito bom, né? Assim, dá para a gente aprender muito e ficar querendo aí investir também no Aflibercept, né? Esperar o valor também, né, Carlos? Porque deve baixar um pouco, né? Deve ficar mais acessível, não é isso? Sem Para dúvida, né? Acho que com o tempo e até assim, com a medida que as clínicas também vão comprando maior quantidade, geralmente os laboratórios diminuem o preço, né? E aí vai se Sim. tornando cada vez mais viável para a gente conseguir oferecer para os nossos pacientes. Gente, porque aquela injeção, né, a cada 28, 30 dias, né? Se você conseguir passar, igual você falou aí, 50% até 4, né, meses, eu não sei se eu memorizei bem, mas é uma coisa que traz um conforto muito grande para o paciente e Sim, o médico também consegue trabalhar melhor, né, num sufoco menor. exatamente. Muito bem. Gente, eu só tenho a agradecer e parabéns para todos. Queria que vocês também usassem a palavra. O Ricardo parece que quer falar alguma coisa. Não, eu só queria parabenizar e dizer que é uma honra muito grande para a SMO e para mim e para o Murilo receber o Leonardo e o Carlos aqui. São dois especialistas em retina de referência internacional. A gente sabe da referência que eles são, tanto na parte clínica quanto na parte de pesquisa. E eu acho que a gente ter essa live gravada, ela é uma educação continuada para todos os médicos que querem se atualizar tanto em degeneração macular quanto em retinopatia diabética. Então, a gente tem duas pérolas hoje aqui de aulas que a gente pode divulgar bastante aí para os médicos aproveitarem nesse pós-evento, viu? Obrigado aos dois, obrigado Molinari pela condução. Agradecer também a presença do professor Elisabeto. Professor Elisabeto, essa nossa referência, não só como retinólogo, mas como oftalmologista e como pessoa, como professor. Agradecer também a Clarice, que vem trabalhando junto com o Marcos Vinícius e junto com o Molinari, para dar uma modernizada e atualizada nessa sessão SMO Talks. Esperem muitas novidades ao longo do ano aí. Um abraço a todos, viu? Belas palavras. Faço as palavras do Ricardo minhas, né? Agradeço a vocês e vamos continuar aí fazendo cada vez melhores eventos, né? Se sempre, porque material humano não nos falta e a turma realmente sempre aceita o convite, né? Então é sempre muito bom. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Murilo. Murilo deve fazer o encerramento. Obrigado, Elisabeto. E eu não posso nunca deixar de agradecer a nossa Associação Médica de Minas Gerais, que está sempre nos dando esse apoio, né?
o CBO sempre implícito também está aqui com a gente. E lembrando que essa aula estará gravada, como o Ricardo falou, e assim que possível a gente já manda e coloca no site da SMO. Que como nós temos várias lá, né? Quem quiser, tem uma coleção de SMO Talks lá para vocês aprenderem muito. Muito obrigado. Murilo? Quero agradecer imensamente ao Carlos e ao Leonardo pelas brilhantes apresentações. Dizer a vocês que a doutora Helena Holanda manda parabenizá-los diretamente de Lisboa. Essa aula de vocês está divulgada hoje, esse SMO Talks, como eu disse, está divulgado no mundo todo. Agradecer ao Luiz Carlos Molinari aí pela dedicação e pelo cuidado que tem sempre com a SMO. Dizer ao Ricardo que, para mim, é um prazer e uma honra estar sempre ao seu lado. Eu tive a oportunidade de conviver com ele na gestão dele, uma pessoa que a gente aprende com o seu dinamismo, com a sua objetividade, com a sua honestidade. Realmente, muito obrigado. E dizer ao professor Elisabeto Ribeiro Gonçalves, doutora Elisabeto, obrigado por sua dedicação, por seu carinho com a SMO, com seus alunos, e muito obrigado por poder chamá-lo de um grande amigo, uma pessoa que eu gosto tanto e que eu admiro e respeito muito. Carlos e Leonardo, muito obrigado, realmente uma noite assim brilhante. Uma boa noite a todos. A SMO, o CBO, a Associação Médica de Minas Gerais, só tenho a agradecer a vocês. Obrigado, Clarice, por toda a sua dedicação junto com o Marcos Vinícius aí ao lado do Molinari no SMO Talks, como diz o Ricardo, renovando e modernizando cada dia mais. Boa noite a todos. Um abraço para o meu mentor do coração, Elisabeto Ribeiro Gonçalves. Tudo de bom para vocês, gente.